Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos estar na presença de Deus pela próxima hora, nas 6 estações do tabernáculo. Bom dia, Lídia, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos nos preparando para mais uma manhã com Deus, seguindo as estações do tabernáculo. Hoje nós vamos para Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E a nossa primeira estação é Atos, capítulo 3, o versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Na linguagem de hoje, a hora nona era 3 horas da tarde. Pedro e João subiram ao templo para a oração às 3 horas da tarde. O que nós percebemos aqui? Uma vida centrada na presença de Deus. Nós vemos Pedro e João seguindo o exemplo de Jesus. Jesus, de tempo em tempo, ele se retirava do povo para ir para a presença de Deus. Bom dia, Rita, muito bom você estar aqui também. Então, Jesus, ele se retirava do seu dia a dia para se colocar na presença de Deus. E os discípulos aprenderam isso com Jesus. É interessante nós notarmos Abraão, quando ele foi para o reino de Abimeleque, Deus havia dito para Abimeleque entregar um recado para Abraão. Diga para Abraão que ele é profeta, para ele interceder pelo reino de Abimeleque, para que as mulheres de Abimeleque, as mulheres daquele reino que estavam estéreis, pudessem vir a ter luz, dar luz a filhos. E isso acontece no capítulo 19, no capítulo 20 de Gênesis. No capítulo 21, Sara tem um filho, e Sara era estéril. Na sequência, nós vamos encontrar Isaac casando com Rebeca, e Rebeca por 20 anos estéril, e a Bíblia diz que por 20 anos Isaac orou por Rebeca para que ela pudesse ter filhos. Ele aprendeu de Abraão. Os discípulos aprenderam de Jesus a estar na presença de Deus na hora nona. Há um livro, se eu não me engano, de manhã, alguma coisa assim, esse livro ensinando acerca da oração, e ele faz referência a que de 3 em 3 horas os judeus entravam na presença de Deus. Então era 3 horas da tarde, 6 horas, 18 horas, 21 horas, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia e a hora nona, que era às 3 horas da tarde. É como se você colocasse marcos ao longo do dia. Imagine, nós somos portais de Deus. Nós somos portais de Deus. Nós somos porta de Deus e portais de Deus. Porta, a nossa alma se volta para o nosso espírito. A nossa alma e o nosso espírito. Entenda isso. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. O nosso espírito está em contato com o Espírito de Deus, ok? O nosso espírito está em contato com o Espírito de Deus. Como ele está em contato, ele é um com o Espírito de Deus. A relação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus é um portal que se abre para o reino, que se abre para os céus dos céus. Então, nós temos livre acesso ao Pai por meio do nosso espírito humano. Isso é um portal que está aberto com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus morreu para nos abrir o caminho pelo Espírito Santo para nós entrarmos nessa presença. Ok, a nossa alma é formado por nossa mente e por nossas emoções.
A nossa alma, ela interfaceia o mundo visível, o mundo material. Ela se comunica com o mundo material com os 5 sentidos humanos. Essa é a nossa alma. Mas a nossa alma tem conexão com a nossa consciência. A nossa consciência é um atributo do espírito humano. Mas a consciência está na nossa governabilidade. O que significa isso? Nós podemos fortalecer a nossa consciência. É por meio da nossa consciência que nós temos a dimensão, que nós temos a percepção, que nós temos a capacidade de entender que estamos na presença de Deus. Então, a nossa consciência é a nossa porta para o mundo espiritual. O nosso espírito é o nosso portal para o trono de Deus. Então, a minha alma se volta para a minha consciência, abre uma porta, eu entro no mundo espiritual por meio do meu espírito humano, e o meu espírito humano se eleva para a presença de Deus, que é o portal. Por isso que o salmista diz: portas, ó portas, abri, levantai a cabeça, ó portas, levantai a cabeça, ó portais eternos. Então é 2 movimentos. Eu tenho que fazer o movimento de estar na presença de Deus, e eu tenho que fazer o movimento de entrar diante do trono. São 2 movimentos na oração: ser consciente e fazer a oração. Aqui eles estavam conscientes, ou seja, nós vamos orar. Esse vamos orar é um movimento consciente nosso de que estamos na Arca da Aliança, que estamos no lugar onde se manifesta a presença e o poder de Deus. Então nós temos que desenvolver isso ao longo do nosso dia. Quando o apóstolo Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E quando ele orava, ele abria a sua janela e orava em direção a Jerusalém. Por que ele orava em direção a Jerusalém? Porque Deus disse, através de Moisés, para construir um tabernáculo, e ele falou que ele haveria de apontar a cidade aonde o templo seria construído, e essa cidade é Jerusalém. E Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade que ele escolheu para habitar no planeta Terra. Isso é Jerusalém. Isso é a relação de Deus com os judeus. O tabernáculo de Deus na terra, que é Jerusalém, no Novo Testamento, ele foi migrado para nós. Nós nos tornamos a habitação de Deus. Então, se nós nos tornamos a habitação de Deus, nós temos que adquirir cada dia mais consciência de que somos essa habitação. E se somos essa habitação, nós temos que adquirir cada dia mais a consciência que devemos nos dirigir à oração, nos dirigir ao trono de Deus. Quando eles sobem para o templo para a hora da oração, nós devemos também subir o nosso espírito para a presença de Deus. Isto é, estar consciente da presença de Deus ao longo do dia. Então, Senhor, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá essa consciência que nós podemos abrir a nossa porta ao mundo espiritual e depois abrir o portal eterno para estar diante do trono da graça, aonde as nossas orações são depositadas. Nós glorificamos a Ti por esse livre acesso que o Senhor nos deu, por intermédio de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa segunda estação, o altar de ouro. O altar de ouro já está no verso 6 de Atos. Nós estamos em Atos capítulo 3, está no verso 6. Diz assim: Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Não possuo prata e nem ouro,
mas em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Eles não possuíam, os discípulos que tinham ido ao templo, eles não possuíam nem prata e nem ouro. O que temos aqui? Nós temos aqui um homem pobre, dois homens pobres, andando na presença de Deus. Por que eles, pobres, andavam na presença de Deus? Primeiro, porque eles se viam dependentes de Deus. Essa é a principal característica, uma das principais características da igreja primitiva, a sua profunda dependência de Deus. Assim como eles não tinham ouro nem prata, a Bíblia descreve que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Eles pegavam os seus bens, eles pegavam o seu patrimônio, vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos e aquela riqueza, aquele dinheiro que era trazido, era levado para alimentar os órfãos e as viúvas. Então era uma igreja que se amava mutuamente, que enxergava a necessidade uma da outra. Por isso que eles não tinham o dinheiro, porque o dinheiro que chegava na mão dos apóstolos era encaminhado para atender às necessidades daqueles que precisavam de sustento naquele momento difícil. Nós devemos lembrar que quando veio o Pentecoste, e aqui nós estamos logo depois da ressurreição de Jesus, mas logo nós estamos também no período da Páscoa, e logo depois da Páscoa vem o Pentecoste, 40 dias, e logo depois, Jerusalém era um lugar que afluía muita gente. Era como se fosse um ponto turístico, não é? Vinha gente de todos os lados. Então tinha muita gente que padecia necessidade. Nós encontramos aqui um mendigo, um homem que estava pedindo esmola. Agora, observe esses dois homens, olha o contraste entre eles. Nós encontramos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e João se deparando com um homem que está pedindo esmola. E Pedro e João estão na mesma condição deste homem, está ou não está? O homem precisava de dinheiro, vem a Pedro e João e diz, dá-me dinheiro. E Pedro e João dizem, eu não tenho dinheiro. Então os dois estão na mesma condição física e financeira. Os dois não têm dinheiro para nada. No entanto, Pedro e João têm fé. E o outro homem que está pedindo dinheiro absolutamente não tem nada. Então ele está perdido, necessitado, como uma ovelha sem pastor, como alguém que não conhece o seu Deus. A Bíblia diz, o Daniel escreveu no seu livro, que aquele que conhece o seu Deus, ele realizará proezas. Então, a proeza não depende dos recursos financeiros que nós temos, depende da fé que nós possuímos, porque é a fé que aciona o poder de Deus. Quando lembra, nós somos a habitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo paira sobre nós. Como é que fecha a conexão entre a presença de Deus e o poder de Deus? A palavra da fé que nós entregamos. É a palavra da fé que fecha essa conexão. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é que se manifesta. E o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles estão debaixo dessa graça, debaixo dessa liberalidade divina. Eles não estão dependendo dos esforços deles. Hoje, quando a igreja, muitos líderes da igreja de hoje, elas entendem assim. Nós precisamos de mais recursos financeiros, de mais capacitação, de mais treinamento, de mais isso, mais aquilo, para alcançar almas para o Senhor. Há uma ênfase muito grande entre aquilo que nós somos e que temos que fazer no sentido de fazer algo para Deus. No entanto, quando nós olhamos para os homens de Deus, do Antigo e do Novo Testamento,
nós percebemos que eles trabalham em cooperação com Deus. O que melhor retrata isso é o profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 2. Deus diz a ele: Ezequiel, filho do homem, levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então é assim, eu estou sentado e ele diz: levanta, põe-te de pé e eu falarei contigo. Esse ato de levantar exige um esforço humano. Eu tenho que apertar as minhas pernas, subir o meu corpo e cumprir a ordem divina. No entanto, a Bíblia diz que quando Ezequiel foi tomar a atitude de se colocar de pé, o Espírito levantou ele e o pôs de pé. Então é muito difícil nós entendermos aonde começa a ação humana e aonde continua o poder divino. O fato é que a obra de Deus, como Lídia está colocando ali, é um ato voluntário e consciente, mas não é um ato humano somente. É um ato em que, quando eu tomo consciência e vou em direção ao propósito de Deus, ele entra nesse propósito. É como Deus diz, tanto para atravessar o Mar Vermelho quanto para atravessar o Rio Jordão. Ele diz: diga ao povo que marche. O povo tem que ir ao encontro da impossibilidade. O mar está cerrado, o rio está cerrado. Mas quando o povo caminha em direção às águas se abrem e eles passam. Portanto, nós precisamos dar esse start inicial de fé para que Deus possa entrar com o seu poder e dar sustentação ao nosso ato de fé. Então, quando nós encontramos os discípulos indo ao templo, eles estão conscientemente se colocando na presença de Deus. Quando eles estão diante de um homem necessitado, eles olham para si e percebem que eles não têm nada em si mesmo para entregar aquele homem. Mas se eles liberarem a palavra da fé, o poder de Deus impacta a vida daquele que recebe a palavra de Deus. Então nós vemos de volta aquela visão de Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas. Mas quando ele olha as circunstâncias e olha para si, ele afunda. Então nós temos que aprender a tomar essa atitude de olharmos para o Senhor como a fonte de nossas realizações. Esta é a ideia que está aqui. Quando ele declara: eu não tenho de mim mesmo nada para oferecer, ele está dizendo: mas eu estou conectado com aquele que tem. Portanto, em nome daquele que tem, receba. Isto é o verdadeiro pobre de espírito. Ele em si mesmo não tem nada, mas ele se percebe conectado com aquele que possui tudo. Então ele não teme a adversidade. Ele sabe que aquela situação que se apresenta diante dele é uma oportunidade para ele ministrar o poder de Deus em uma situação concreta. E é esta a nossa oração. Pai, nós vamos nos deparar com situações concretas, em que nós precisamos a manifestação do teu poder, em que conscientemente nós vamos descobrir que por nós mesmos não podemos fazer, mesmo que aparentemente esteja ao nosso alcance, ainda assim nós tomamos uma decisão consciente, uma decisão voluntária, de andarmos em cooperação com o Senhor, de fazer com que a nossa vida seja a vida do Senhor através de nós. E nessa consciência, nós olhamos para nós mesmos e nos vemos incapacitados. Quem é idôneo para esta obra? Mas olhando para ti, nós vemos a manifestação do teu poder através de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos lá. Agora chegou a hora do nosso café da manhã. E aonde que está o nosso café da manhã?
Está no verso 4 e o verso 5. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu jogava futebol quando era pequeno, futebol de salão, eu jogava no gol. E então, futebol é 4 na linha, 1 no gol, 5 pessoas. E eu tinha uma pessoa que jogava junto comigo, e ela dizia assim: pode deixar que aqui eu cuido eu, a defesa é comigo. Então ele era o zagueiro ali, e ele chamava para si a responsabilidade de impedir a bola chegar no gol. Então eu era um goleiro bem-aventurado, porque dificilmente eu tinha que pegar uma bola no gol, já que ninguém conseguia passar por ele. Ele era um zagueiro muito eficiente, ele chamava para si a responsabilidade. Nós gostamos de quando nós estamos numa situação meio que perdido, alguém chama para si a responsabilidade. Pode deixar que aqui eu cuido. Por exemplo, às vezes numa casa, às vezes a pessoa fala, uma família toma a decisão de ir para uma casa de praia e aluga uma casa e vem naquela casa, vem 3, 4 famílias, cada um fica num quarto, dorme na sala, aquela bagunça toda, né? Mas aí todo mundo ali preocupado, quem é que vai cuidar da cozinha? Porque está todo mundo ali para descansar. Mas de repente chega alguém e fala, pode deixar que da cozinha eu cuido. Aí todo mundo fica contente, porque aquela parte chata das férias, alguém assumiu para si. Pode deixar comigo que eu faço isso, pode deixar comigo que eu cuido. E aqui nós vemos Pedro fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Paulo diz assim: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós, os homens, precisam de referenciais cristãos, precisam de pessoas que não só têm fé em Deus, no sentido de desenvolver esse relacionamento de orar e falar com Deus, mas que têm capacidade de implementar essa fé no mundo cotidiano, de colocar essa fé em prática. Quando nós falamos em fruto do Espírito, vamos lá. Fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, certo? Esse é o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. É uma lista, 9 variação diferente do mesmo fruto. Esse é o fruto do Espírito. Então vamos entender o que é um fruto do Espírito. A palavra fruto é fruto. Fruto, né? Claro, fruto. Mas é que quando a gente olha fruto do Espírito, a gente pensa em algo mágico assim, algo descendo do céu de paraquedas. Fruto do Espírito. Pum! Pim, pim! Apareceu, fruto. Mas a palavra fruto tem conexão com árvore. Fruto dá em árvore. As pessoas dizem assim, dinheiro não dá em árvore. Claro, dinheiro não dá em árvore. O dinheiro é fabricado pela Casa da Moeda, distribuído pela rede bancária, e eu consigo o dinheiro como, olha o que a gente diz, fruto do meu trabalho. O dinheiro chega na minha mão. Então o dinheiro o que está na minha mão é fruto daquilo que eu fiz. Então ele tem uma conexão com a energia que eu gastei para alcançá-lo. O fruto é o fruto da árvore. Entenda isso, a árvore. Então vamos colocar o fruto do Espírito é amor. Ok. Mas vamos traduzir para o nosso entendimento. O fruto de Deus, vamos mudar um pouco, né? O fruto de Deus é manga. Ok. Fruto de Deus é manga. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele plantou todas as árvores frutíferas. Então devia ter manga. A manga dá na mangueira. Então quando você olha a mangueira, lá na fazenda do meu avô,
tinha aquelas mangueiras grandes, e a gente ia em dezembro, nas férias, passar as férias na fazenda, e e aí a gente pegava o cavalo para ir no campo. E o que a gente fazia? De cima do cavalo, nós passávamos embaixo da mangueira e pegávamos o fruto para nós. E pegávamos o fruto. Mas vocês sabem que mangueira é uma árvore muito grande. Então tinha as melhores mangas ficavam nos lugares mais altos. Então a gente pegava uma vara de bambu com gancho para tentar puxar. Mas tinha manga que ficava ainda mais alta do que a vara de bambu. O que a gente fazia? A gente pegava uma pedra e jogava na manga para ver se cortava o caule da manga e a manga caía. E aí a gente pegava a manga antes de cair. Então imagine você, um pé de manga, aquela manga lá nas alturas, você não tendo nenhuma vara para pegar, você vai pegar uma pedra porque você quer comer aquela manga e você vai jogar com toda a tua força a pedra para derrubar a manga. Agora, nós temos que dar o fruto do Espírito. Então, eu sou um ramo, Jesus é a videira, e eu sou o ramo fixado em Jesus. E aqui tem um cacho de uva, olha só, pensa um cacho de uva daquele que todo mundo gosta. Aí vem a Rita e olha para mim e vê esse cacho de uva, mas vamos trocar de novo a figura. Eu sou um pé de manga e eu tenho uma manga muito saborosa. E a Rita olha para essa manga, mas ela não tem uma vara para alcançar a manga. O que a Rita faz? Ela joga uma pedra em mim para quebrar o caule e a manga cair. Então, como é que as pessoas tiram o fruto de nós? Nos machucando, nos batendo, zombando de nós, nos humilhando. Ela está arrancando o fruto. Quando Pedro diz, olha para nós, ele está dizendo, arranque de nós o fruto, tira de nós. Ele estava indo para a oração, mas ele é impedido de chegar até lá. Ele para, então ele tem que arrancar dele. E por que nós não vemos o fruto do Espírito? Porque ninguém quer sofrer a dor da pedrada, ninguém quer sofrer o sofrimento, aquela situação de tristeza, de ver a pancada, de receber. Por quê? Porque nós somos como o vaso, e o vaso tem alguma coisa dentro dele, que é o Espírito de Deus. Mas para que a pessoa enxergue o que tem aqui, ela tem que quebrar o vaso. E quando nós somos quebrados pelas situações da vida, a gente não chama a responsabilidade para nós. A gente está o tempo todo rebatendo o contrário. Um bate de um lado e outro rebate do outro. Então nós estamos combatendo o mal com o mal, ao invés de combater o mal com o bem. O nosso desafio é isso. Olha para nós. Você está precisando de alguma coisa? Olha para nós, porque nós temos esse contato com o céu. Nós temos essa possibilidade de interceder. Nós somos casa de oração para todos os povos. Você está irritado? Eu absorvo a tua ira. Você está triste? Eu absorvo a tua tristeza. Você está sentido? Eu absorvo a tua angústia. Então olha para nós. Nós somos o canal, nós somos a porta e o portal para com Deus. Então olhando para a tua necessidade, nós somos a tua única esperança. Por quê? Porque nós somos aquele que vai te ligar com Deus. Então este é o nosso desafio. Isto é o que nós somos chamados a fazer nesse dia. Olha para nós, vamos chamar as coisas para nós. E aquele homem olhou atentamente para ver o que é que ia sair dali. Que saia de nós o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a benignidade. Senhor, que esse dia
quando alguém arrancar alguma coisa de nós, quando alguém mandar uma pedrada em nós para extrair de nós aquilo que ele espera que a gente tenha, o fruto do Espírito, que nós possamos chamar a responsabilidade para nós, Senhor, que a gente não fuja da circunstância, mas entenda, Senhor, que no meio dessa situação de conflito, de crise, nós temos a responsabilidade de manifestar a tua presença, porque nós somos a habitação do Espírito, nós somos a conexão com o trono de Deus e as pessoas esperam isso de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos ter que lançar um pouco de luz sobre essa situação. E a luz está no verso 7 e 8. Versos 7 e 8 de Atos capítulo 3. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmara, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Este é o resultado quando nós chamamos a responsabilidade do mundo sobre os nossos ombros. Quando nós declaramos que nós estamos posicionados na presença de Deus, que nós temos o vínculo com o Pai, que a hora nona significa, nós temos um compromisso de, em determinados momentos, nos abastecermos de Deus, porque nós temos enfrentamentos a fazer neste mundo. Não é possível nós enfrentarmos, nós estendermos a mão para alguém, levantar alguém, se nós mesmos não estamos de pé. Filho do homem, levanta-te, coloca-te de pé, e eu falarei contigo. Deus não fala com uma pessoa caída. Quando eu vou ministrar sobre a vida de alguém, essa pessoa normalmente está caída, ela está abatida. E aí eu ouço a história dela, eu levo ela à luz da palavra de Deus, faço uma confrontação dela com Deus para que ela conheça a verdade à luz da palavra de Deus. E quando ela toma ânimo e percebe que a palavra de Deus tem uma resposta para ela, ao invés de eu orar por ela e dizer assim, Deus, tem misericórdia dessa vida, eu dou dignidade a ela e digo, eu vou colocar a palavra na tua boca e você vai orar, e quando você estiver orando, você vai entender a tua própria oração. O que eu estou fazendo? Eu estou dignificando ela, eu estou levantando ela. Eu não estou dizendo que eu tenho o poder para livrar ela da sua tribulação, mas eu estou fazendo com que ela entenda que ela própria tem essa autoridade para ela própria assumir as rédeas da sua vida, porque ela própria pode falar com Deus. Quando isto acontece, é algo extraordinário. Certa feita, às vezes eu tive duas experiências em que eu evangelizei alguém e o resultado foi absolutamente inesperado. Eu esperava, quando a gente evangeliza alguém, a gente espera que a pessoa aceite Jesus como Salvador, seja batizado nas águas, se integre na igreja local. Isso é o que a gente espera quando alguém é evangelizado. Uma vez eu evangelizei um judeu que ele era ateu, ou seja, não tinha relacionamento com Deus. Então, ele entendeu quem é Jesus Cristo. Aí eu pensei assim comigo, já que ele entendeu, ele vai ser batizado e vai pertencer a uma igreja evangélica. Aí ele chegou para mim e disse assim, olha o que aconteceu comigo, eu me converti ao judaísmo. Quer dizer, ele passou a ir para a sinagoga, ele não ia na sinagoga. Um dia ele falou para mim, como que é caro ser judeu crente? Porque a gente tem que mudar o nosso hábito alimentar, só pode comprar em lojas especializadas. Aí um dia ele disse assim para mim, olha aqui as fotos, casas em Israel, casa de $500 mil, de $300 mil, $600 mil, alguma coisa assim.
Ele disse, eu estou pensando em comprar uma casa em Jerusalém. Aí eu pensei, quem sabe eu não evangelizei um dos 144 mil judeus, né? Já que ele estava querendo voltar para Jerusalém. E quem sabe ele não é um daqueles judeus que são chamados. Então eu pensava que ele se converteria ao cristianismo e ele se converteu ao judaísmo. Mas quem sabe ele não é um dos 144 mil. Mas tudo bem. Um dia eu estava em Dourados, a Lídia conhece porque mora lá, né? Eu estava em Dourados e a minha esposa tinha uma amiga e ela veio em casa e nós começamos a conversar. E essa amiga entendeu o Evangelho e recebeu Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então está aqui, né? Estender a mão para alguém. E ele se levantou e entrou no templo louvando e adorando a Deus. Então essa mulher se converteu e ela era uma líder da Igreja Católica. Então o que eu pensei? Ela se converteu, ela vai buscar o batismo e vai entrar numa igreja evangélica. Mas ela não fez isso. Ela se converteu e tornou-se uma líder ainda mais influente na Igreja Católica. E tinha uma igreja em Dourados, vamos lá, tem a Avenida Weimar Torres, depois sobe numa avenida e vai para um bairro, e tem uma igreja subindo para a esquerda, lá em cima, uma igreja católica, que não sei se a Lídia consegue explicar onde fica essa igreja católica. Subindo uma rua que vai para um portal, alguma coisa assim. É uma igreja católica que tinham lá. E ela começou a incentivar as pessoas a orarem. E aquilo foi ganhando, foi crescendo. E um dia nós passamos na frente daquela igreja, numa terça-feira à noite, e tinha 400 homens orando. Imagina, 400 homens toda terça-feira lotavam a igreja para orar. E esse movimento naquela igreja começou com essa mulher que foi incentivando as lideranças daquela igreja, foi movimentando e aconteceu aquele movimento. Quando nós estendemos a mão para alguém e ele se coloca de pé, nós não conseguimos imaginar o que Deus pode fazer com aquela vida. O potencial que está reservado para ela. Quando ela está caída, ninguém se importa com ela, todos desprezam ela. Mas Jesus disse que quando a luz é acendida, ela não pode ficar escondida, ela tem que ficar no alto para que ela possa brilhar e todos percebam a manifestação de Deus naquela vida. Então, quando uma pessoa é despertada, ela acaba se tornando uma pessoa bem-sucedida, porque agora ela tem discernimento, assim como os apóstolos encaravam a situação com aquele mendigo cara a cara, ela também ela também enfrentava a situação. Lídia está dizendo aqui, eu mesma cogitei voltar ao catolicismo quando você me falou de Jesus. Na época eu tinha conversado com Jesus, com Lídia. Então, as pessoas precisam ter a liberdade. Nós levamos as pessoas a Jesus Cristo, mas elas precisam ter liberdade para se colocar no lugar aonde ela foi chamada. Deus tem um chamado específico para cada um, mas enquanto a pessoa está caída, ela não consegue fazer essa conexão com Deus. Então é preciso que alguém tome pela mão direita e levante a pessoa que está caída, mas depois que a pessoa está de pé, é preciso dar liberdade a ela. Não é dominar, não é monitorar, não é subjugar, não é fazer com que ela fique presa a nós. Ela está presa a Jesus Cristo. O nosso papel é levantar e colocar ela para andar. É por isso que Paulo, ele conseguia chegar numa cidade, levantar uma liderança, sair daquela cidade e ali ficar uma igreja. Porque ele dava autonomia para as pessoas. Ele dava dignidade para as pessoas. Ele fortalecia a capacidade das pessoas tomarem suas próprias decisões. E é
é isso que é o nosso papel como homens e mulheres de Deus, de levar a palavra, o poder de Deus para alguém, para que ele se coloque de pé. E uma vez ele colocado de pé, ele se conecte com Deus e Deus decida com ele, juntamente, o que vai acontecer com aquela vida. E nós não podemos querer impedir que a obra de Deus continue, independente de nós, porque o nosso papel já se foi. Nós fomos cooperadores em algo que Deus fez, mas é Deus quem dá o crescimento. Pai, que nós possamos ter esse discernimento, que o nosso papel é colocar alguém de pé. Uma vez colocado de pé, é o Senhor que vai dar o crescimento a ele. Então que ele tenha a liberdade, Senhor, de seguir em frente, de ir ao encontro do teu chamado para a sua vida. Porque nós não sabemos qual é o chamado à vida de cada um, mas tu sabes. O nosso papel é levantar a pessoa e colocar ela de pé, para que ela possa, Senhor, a partir disto, na sua autonomia, na presença de Deus, como este homem fez, ele foi para o templo junto, à medida em que se aproxima de ti, essa pessoa possa saber como agir por chamado teu. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a pia de cobre, e está no verso 3. Vendo ele a Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Aqui está a pia de cobre. Nós, quando... como é que eu vou colocar isso? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. Como é que a gente mede o grau de ódio que Satanás tem do ser humano? Como é que a gente mede o grau de ódio que Satanás tem do ser humano? Vamos usar o cinema para explicar esse grau de ódio, ok? Então vamos voltar à década de 70. Na década de 70, nós tínhamos o filme do Bang Bang, do Faroeste. Então quais eram as armas de um homem na época do Faroeste? Era um rifle, era um Winchester de 15 tiros e um revólver de 6 balas, ok? Então quando tinha um duelo, o bandido e o mocinho, o mocinho, ele puxava a arma dele, apontava, dava um tiro e matava. O tiro dele era certeiro. Geralmente, o mocinho dava um tiro no meio da testa, ou no coração. Ou um tiro na testa ou no coração. Mas o que eu quero enfatizar? Na década de 70, no cinema, quando uma pessoa morria, ele morria com um tiro certeiro na testa ou no coração. Os filmes foram evoluindo. Quando chega lá para a década de 90, mais ou menos, a pessoa, quando ela era morta da seguinte maneira. Quando acontecia um acidente de carro, o carro tombava. Quando o carro tombava, a pessoa morria. Mas o carro tombava, e é como se a pessoa estivesse morrendo. Então, a pessoa... ela caía do alto do prédio no chão, pum, morreu. É claro, caiu 10 andares, ela morreu. Mas de repente o chão também afundava, ela caía de novo. Então ela caía 2 estágios. Então a morte na década de 90, nos filmes, era por 2 ou 3 estágios, ou 4 estágios. Então a pessoa morria, é como se ela estivesse morrendo várias vezes. Então, na década de 70 ela morria com um tiro. Na década de 80, só pode morrer uma vez, né? Mas a cena prosseguia de forma que dava a impressão que ela estava morrendo várias vezes. Agora chegamos no nosso tempo, século 21. Como que as pessoas morrem? Elas não morrem mais de várias vezes. Elas morrem explodindo. Uma bomba é colocada dentro dela e o corpo dela explode em milhões de pedaços. Esse é o ódio de Satanás com a imagem humana. Fazer o corpo humano explodir, mas explodir de tal maneira que ele desapareça, não fique nem vestígio da presença humana.
Este é o ódio de Satanás. Então nós vemos aqui no verso 3, aquele homem vendo Pedro e João. Ele está vendo um homem de Deus andando. Ele está vendo dois homens de Deus andando. E eles percebem que aqueles homens são diferentes. E ele percebe que aqueles homens têm algo que possa ser dado a ele. Então ele tem uma conexão com aquele homem. Com os apóstolos, ele tem essa conexão com os apóstolos. O homem perdido, ele tem uma conexão conosco. Muitas vezes nós dizemos assim, o mundo não quer saber mais de Deus, o mundo está cada dia pior, o mundo está, como é que vamos dizer? As pessoas estão blasfemando cada vez mais, estão fazendo filme. Olha, tem filme que expõe a fé cristã de uma maneira que eles estão vituperando, E aí nós começamos a ter uma resistência com esse tipo de gente, no sentido em que nós praticamente jogamos ele para o inferno, porque a gente não quer nem contato com esse tipo de gente. No entanto, quando a gente lê Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo retratando nós que recebemos Jesus, ele diz assim: nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Paulo está dizendo que existe dois estados: ou estamos vivos para Deus, ou estamos mortos no pecado. Agora, o morto não tem mais morto e menos morto, não tem graduação de morte, ele está morto. Agora, o morto, ele pode estar morto de um dia, e a gente está no velório dele, e o corpo dele ainda está intacto, ele está ali com a sua roupa, tudo bonitinho, o caixão está aberto, não está cheirando mal, esse é o morto de um dia. O morto de 2 dias, de 3 dias, já começa a cheirar mal, o caixão é lacrado, ninguém quer saber dele. O morto de 10 dias, o corpo já virou pó, já apodreceu, o cheiro é terrível, ninguém vai nem no cemitério, esquece ele lá no cemitério. Então tem uma graduação na morte de deterioração. Assim também o homem perdido tem uma graduação de deterioração. Mas esse homem perdido, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que estar com o coração aberto, não importa a iniquidade do perdido, porque é a única maneira dele ser impactado pelo Evangelho. Nós não devemos fechar a nossa vida em uma redoma, em que nós nos tornamos espirituais, o outro perdido, nós estamos indo para o céu e fechando a porta para que o outro não chegue aonde nós estamos. Não é este o nosso papel. Bom, Paulo, seja bem-vindo. Então nós temos que estar nessa condição em que a pessoa consiga olhar para nós, vendo ele a Pedro e a João. Nós não podemos estar nessa condição de quem esconde do pecador, de quem coloca dificuldade para o pecador colocar um acesso ou chegar até nós. Por exemplo, vamos supor que você está sentado numa mesa e ali as pessoas estão bebendo álcool, bebida alcoólica, estão ficando embriagadas naquela mesa. E ao ficar embriagada naquela mesa, você começa a se sentir incomodado, porque está todo mundo bêbado. Mas entenda, quem está bêbado não é você, são eles. Eles que estão ali, um está vomitando, o outro está falando besteira. Mas isto é o que se espera de alguém perdido. Agora, eu não vou me colocar numa situação e dizer assim: não, eu vou me retirar dessa mesa porque esse lugar não me merece mais. Que isso? Se Pedro não passasse por esse lugar onde encontra o mendigo jamais entraria no templo louvando a Deus. Então nós não podemos nos abstrair
sair fora dos lugares aonde estão os perdidos, porque senão eles vão ficar ainda mais perdidos, porque eles não vão ter conexão com ninguém que conhece a Deus. Então nós temos que permanecer firme, mesmo que estejamos em um lugar aonde todos em nossa volta estejam efetivamente manifestando a sua condição de perdido. Eles precisam olhar para nós, eles precisam ter o acesso à nossa presença. Pai, nós oramos, Senhor, para que nós nos mantenhamos ao alcance do perdido, de forma que ele continue tendo capacidade de olhar para nós, de encontrar em nós um referencial, e por causa desse referencial, encontrar a luz de Deus, a luz da tua palavra, e por encontrar esta luz, se converter, e por se converter, entrar no templo junto conosco. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Vamos agora para o altar de cobre. Atos capítulo 3, versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, para ir ao templo, passou por um lugar onde tinha mendigo, onde tinha pessoas tão carentes que elas clamavam por pedido, clamavam por socorro. Jesus, ele se transfigura em Mateus capítulo 17. Ele se transfigura, o rosto brilha como o sol. As vestes se tornam brancas como a luz. Pedro, escrevendo esse momento sublime da presença de Deus, naquele Monte Santo, ele primeiro lá naquele lugar, ele diz, vamos fazer barracas aqui. Nós não queremos sair deste lugar. Assim também, muitos que vão à igreja, eles estão tão acomodados à vida da igreja, quando eu falo a igreja, instituição, o prédio da igreja, o lugar onde vai. Agora na pandemia não tem nem condição de ir, mas quando ia na igreja, tinha a escola bíblica dominical, tinha os acampamentos, tinha o culto de louvor, e as pessoas só queriam ficar na igreja, como se ele estivesse dizendo o que Pedro disse lá no templo, no Monte Santo, vamos construir uma barraca nesse lugar, porque esse é o lugar bom de ficar. E aí vem a pandemia e o Senhor tira todo mundo da igreja, porque ele estava cansado de ver crente na igreja e os perdidos no mundo sem crente aonde eles pudessem socorrer. Então ele vem, manda a pandemia e fala, vamos fechar a porta de todas as igrejas do mundo inteiro, para ver se os crentes se despertam e percebem que não é para armar barraca naquele lugar físico, não é para ficar no templo debaixo da glória de Deus, é para sair no mundo e alcançar os perdidos. Então, quando eles desceram do mundo, a primeira coisa que quando eles desceram do monte, depois da transfiguração de Jesus, a primeira coisa com que eles se depararam foi com um homem perdido, endemoniado, em que os discípulos não conseguiam expulsar o demônio. E Jesus vem e diz, homens, até quando suportarei essa geração incrédula? Traga-me ele aqui. E Jesus expulsa aquele demônio e entrega o filho em perfeitas condições ao Pai. Nós temos que ter essa capacidade de entrar no templo e ao mesmo tempo entrarmos no mundo. No sentido em que nós temos que estar num ambiente congregando com os irmãos, mas também estar num ambiente onde só tem perdido e o único crente somos nós. Nós temos que aprender a lidar com esses dois ambientes, para que sejamos instrumento de Deus, para receber a graça de Deus do tempo da oração e entregar ela às pessoas que têm necessidade. Certa feita, eu fui convidado a uma festa de aniversário de um amigo meu que não era crente. O único crente na festa era eu e minha esposa. Nós fomos naquela festa. E como é normal, numa festa que você vai, onde ninguém é crente, começaram a distribuir bebidas alcoólicas. E o meu amigo naquele dia, ele tinha ido no Paraguai e ele comprou uma cerveja lá. E a cerveja dizia que ela tinha baixo teor alcoólico. Eu não sei se 5% é baixo,
mas eu acho que era 5% de teor alcoólico. E aí ele trouxe aquela cerveja, engradados de cerveja do Paraguai naquela festa, e disse para todos os amigos dele assim: pode beber à vontade que essa cerveja não deixa ninguém bêbado. Assim, imagina, uma cerveja normal, uma pessoa numa festa toma umas 10 garrafas, ou sei lá, 20 garrafas, de certo naquele dia tomaram 30 garrafas, era uma atrás da outra. O fato é que a festa foi avançando, era meia-noite e já estava todo mundo bêbado na festa, menos eu, porque eu não estava bebendo, estava tomando refrigerante, mas estava todo mundo em minha volta bêbado. Quando deu meia-noite, eu pensei assim comigo: eu podia ir embora de casa, né? Porque está todo mundo aqui nessa festa bêbado a esta hora da noite, eu podia ir embora para casa. Aí eu falei: quer saber? Não, eu vou ficar aqui. E estava tocando música sertaneja. Mas era uma música sertaneja, pensa numa música chorada, daquela música sertaneja assim de você pegar uma toalha, porque lenço já não dava mais conta, e chorar as mágoas. Todo mundo bêbado aquela música, então imagina qual era o ambiente da festa. E nós fomos ficando 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Já era 3h da manhã, você imagina a situação. Então o dono da festa estava ali, e aí o pai do dono da festa, para você ver como que eles estavam bêbados, o pai do dono da festa, quando quem bebe cerveja vai muito no banheiro. Então ele, em vez de ir no banheiro, ele foi para o fundo do quintal. E fez lá no fundo do quintal mesmo, todo mundo vendo. Ele só virou para o canto da parede e fez lá no fundo do quintal. E aí ele voltou. E aí ele sentou do meu lado. Era 3h da manhã, todo mundo bêbado, e ele bêbado também. Ele perguntou para mim: Você tá feliz? Eu falei: tô. Você está feliz aqui na festa do meu filho? Eu falei: sim, estou. Por que você está feliz aqui na festa dos meus filhos? Eu falei: porque eu estou onde estão meus amigos. Os meus amigos estão aqui, então eu estou feliz por estar junto com os meus amigos. Ele falou: mas eu estou notando que você até agora não bebeu nada. Sim, eu não bebi. Ele falou: é inconcebível alguém ficar numa festa até 3h da manhã e dizer que está feliz e não tomar bebida. É impossível isso. Ele falou: lembra um cara que estava sentado do teu lado e foi embora meia-noite? Eu falei: sim, lembro. Sabe por que ele foi embora? Eu falei: não. Ele falou: porque ele não podia tomar cerveja. Ele está tomando um medicamento muito pesado e se tomar cerveja dá problema para ele. Ele não podia tomar cerveja. Então eu não consigo entender como é que você fica até 3h da manhã numa festa com todo mundo bêbado em tua volta e você ainda declara que está feliz. Eu disse assim para ele: deixa eu me explicar uma coisa para o senhor. A Bíblia diz que a bebida forte formoseia o rosto e dá alegria. Esse é o papel da bebida, por isso que está todo mundo bebendo aqui, porque eles precisam da bebida forte para ficar feliz numa festa. Então eles estão certos, está todo mundo bebendo, eles estão ficando felizes porque estão bebendo. Mas a Bíblia também diz que quem tem o Espírito de Deus, a alegria dele é permanente. Porque o Espírito de Deus está dentro de mim e ele me dá um gozo intenso. Então eu não dependo da bebida para permanecer feliz. A minha felicidade é permanente. Agora, quem não tem esse tipo de felicidade, ele precisa do recurso da bebida para se manter alegre. Então, o que aconteceu? Porque eu permaneci no lugar onde todo mundo em minha volta estava embriagado, eu pude ser o referencial para alguém vir perguntar para mim e dar a condição para eu entregar o testemunho da minha fé. A frase de hoje: faço a diferença na vida de alguém. Nós não vamos fazer diferença na vida de alguém se nós ficarmos reclusos no nosso mundinho. Nós temos que nos expor, nós temos que fazer as pessoas notarem o nosso comportamento, a nossa atitude. Nós temos que fazer as pessoas sentirem sede de nos questionar. E quando nos questionar, nós temos que entregar a razão da nossa fé. Pai, que nesse dia, Senhor, nós possamos nos expor, nos colocar em situações em que as pessoas tenham acesso até nós e pergunte a razão da nossa fé e a gente consiga declarar que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas e a nossa alegria é a presença de Deus e que o nosso prazer é buscar a face de Deus, mas não desprezando o estar junto com o perdido, para que ele possa ver em nós
a manifestação da tua presença. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. E assim encerramos esta manhã com Deus. Que o Senhor possa nos fazer colocar de pé nesse movimento de buscar na presença de Deus e de estar do lado do perdido. Na presença de Deus recarregamos nossas baterias, no perdido nós entregamos a razão da nossa fé. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom estar com você amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, 5 da manhã, a nossa manhã com Deus, se o Senhor assim nos permitir. Que o Senhor seja louvado.